Boa noite a todos. Vamos assim dar continuidade ao estudo do livro Consolador e abordarmos os capítulos 1.2 Ciências Abstratas até a 2.1.3 Transição. O Consolador é uma obra de Chico Xavier atribuída ao Espírito Emmanuel, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Este livro, na forma de perguntas e respostas, é dividido em 3 partes, correspondentes ao triplo aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Sob essas diretrizes, aborda vários temas relacionados com a biologia, física, sociologia, química, psicologia e filosofia, tais como as enfermidades, a eutanásia e o suicídio. Pedro, olha só a musiquita. Começo assim com as ciências abstratas. Estas são as ciências que têm por objetivo a descoberta das leis que regem as diversas classes de fenómenos, ciências que usam mais frequentemente as abstrações. Entende-se por abstração a ação ou efeito de abstrair, ou seja, de isolar mentalmente um elemento ou uma propriedade de um todo, para o considerar individualmente. Como, por exemplo, matemática, estatística, astronomia, física, química, biologia e sociologia. Estas orientam as atividades intelectuais do homem nas contingências da sua vida no planeta, por ensinarem as inteligências, dilatando a espontaneidade nos espíritos de maneira a estabelecer a felicidade de compreensão dos valores da vida planetária, ou seja, elas permitem-nos o raciocínio sobre as coisas. São processos ou meios para que o homem atinja a ciência da vida nas suas mais profundas revelações espirituais, através das investigações e análise das organizações existentes na Terra. Depois temos as ciências especializadas. Estas representam um conjunto de conquistas do espírito humano, no sagrado trabalho da entidade abstrata a que chamamos civilização. Entre elas, por exemplo, temos a astronomia, a meteorologia, a botânica e a zoologia, que são pesquisas e realizações mais propriamente humanas, como o estudo do nosso planeta Terra. A humanidade terrestre é idêntica em outras esferas, se entendermos por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. Ou seja, fisicamente, cada planeta tem um corpo adequado à sua dimensão. Cada planeta em si, quando nós reencarnamos lá, temos que ter um corpo característico da mesma forma que o planeta é, para ser permitida a vida. Na diversidade de suas experiências, o espírito tem que se adaptar às condições fluídicas de cada esfera. Este é um imperativo para a aquisição de seus valores evolutivos dentro das leis do aperfeiçoamento. A Terra é uma escola. Só não é possível conceder, por enquanto, um título de conhecimento tal aos discípulos rebeldes e preguiçosos, que somos nós. Isso será possível um dia quando a evolução moral houver atingido o nível indispensável ao aproveitamento dessa ou daquela força em benefício de todos. Ou seja, o véu da ignorância vai levantando à medida que os seres são evoluídos o suficiente para compreenderem determinadas verdades. Contudo, mesmo não tendo o conhecimento total, devem os espíritos respeitar tudo o que seja ligado ao planeta. Os reinos da natureza são o campo de operação e trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los mais sob a responsabilidade direta que propriamente dos espíritos, razão porque responderão perante as leis divinas pelo que fizeram em consciência
com os patrimónios da natureza terrestre. A escala da evolução é sublime e infinita. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Assim é a escala evolutiva dos seres desde a sua criação. Apresentamos agora as ciências combinadas. As chamadas ciências combinadas, entre as quais a história, a geologia e a geografia, apareceram no mundo para a edificação dos valores mais legítimos. Todas elas são processos evolutivos para os valores intelectuais do homem, a caminho das conquistas definitivas da sua personalidade imortal. No plano espiritual, a história das civilizações terrestres é conhecida pela mesma descrição dos fatos, mas os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta. Muitas vezes, os heróis nos livros da Terra são entidades miseráveis na esfera espiritual. Verifica-se também o contrário. Conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo cobertos de virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Todos os que fazem parte da história certamente corresponderão pelos seus atos, desde o historiador às personagens principais. Muitas vezes, o antigo herói volta a reencarnar com a veste do mendigo ou do trabalhador rude, aprendendo nas lágrimas silenciosas a compor o cântico do dever e do trabalho santificante, pois a reencarnação permite-nos isso mesmo, termos a oportunidade de voltarmos para nos acertarmos e assim continuarmos a evoluir. Por sua vez, os que foram conduzidos ao altar pelo falso julgamento da política humana encontram-se numa situação dolorosa e rogam a Jesus a oportunidade de novas experiências mais humildes na Terra. Relativamente às questões geológicas do planeta, Jesus foi o divino escultor. Não podemos afirmar que as formas da natureza, na sua manifestação inicial, obedecem a um modelo, no sentido de imitação, porque todas essas manifestações receberam o influxo sagrado do coração do Cristo. Numa fase inicial, o planeta Terra foi utilizado como um laboratório divino. E a nossa Terra ter-se-ia condensado a partir da matéria que estava dispersa, girando em torno do Sol e tornando-se assim uma grande esfera incandescente. A verdade é que, assim como as vossas construções materiais, todas as obras viveram antecipadamente no cérebro de um engenheiro ou de um arquiteto. Todas as formas de vida na Terra foram primeiramente concebidas na sua visão divina. O planeta Terra passou por tantas etapas evolutivas, muitas das quais duraram milhões de anos, pois a evolução do princípio espiritual tem de escapar a todas as vossas limitações de tempo e de espaço. O mundo não está sob a direção das forças cegas. As alterações do globo, como as tempestades, os furacões e entre outras, são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora e cada elemento integrante da mesma liberta-se do passado na pauta dos débitos individuais. Por último, ciências aplicadas. Apresentamos ainda as ciências aplicadas, como a agricultura, a engenharia, a medicina, a educação e a economia,
que são as forças que se mobilizam para as comodidades da civilização. Todavia, apesar das suas características materiais, é dentro de seus quadros que se organizam os esforços abençoados do espírito, em provas de regeneração ou em missões purificadoras na sua marcha evolutiva para o aperfeiçoamento. E é através de muitas delas que se cumpre uma das leis divinas, que é a lei do trabalho. O homem recebeu, igualmente, uma grande tarefa junto ao solo do globo, fonte de manutenção de sua existência, competindo-lhe o bom serviço de cultivar e aperfeiçoar o trato da terra. Sob a sua ordenação transitória, porquanto é na oficina do globo que ele se prepara, de modo geral, para o seu futuro infinito, cheio de beleza e de realizações definitivas no plano eterno. Temos que ter o dever de cuidar da nossa casa, né? Que é o planeta Terra, que nos é dado para nós podermos evoluir e resgatar as nossas dívidas lá de trás. As fontes de proteção do plano invisível amparam todos os esforços generosos e sinceros que objetivam não só o aperfeiçoamento da escola planetária, como também o de seus filhos. Por exemplo, a medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele seguidos na vida. Sabemos que as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter doente dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito doente. Contudo, sempre a medicina junto com a espiritualidade. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance, em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Mas é necessário também o tratamento espiritual. O passe, por exemplo, representa uma renovação das forças físicas. É uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contacto físico na sua aplicação. Ainda sobre o tema medicina e espiritualidade, na questão 101, Emmanuel questiona: porque não será permitida às entidades espirituais a revelação dos processos de cura da lepra ou do cancro? E os espíritos nos dizem: antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações e a necessidade de sua execução plena. Na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes ao planeta residem todos estes recursos, até hoje não compreendidos pela ciência dos homens,
Jesus curava os leprosos com a simples imposição de suas mãos divinas. O plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução de seus discípulos. Além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Assim, o homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de uma ação benfazeja. Nenhum de nós tem o direito de pôr fim à existência que Deus nos concedeu para evoluirmos. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser o bem como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito da vida imortal. Podemos não compreender, mas nada vem a nós que nós não sejamos merecedores disso mesmo. E essa tal doença que vem até nós faz com que nós refletamos sobre a nossa postura, sobre as nossas condições, como é que nós agimos, né? Porque se essa doença vem é porque há uma razão para que ela apareça. Não é em si, no corpo físico que ela aparece, mas inicialmente ela manifesta-se sempre no espírito e só depois é que vai partir para o corpo físico. Quanto ao tema educação, as noções religiosas, como a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado Instituto da Família. O período infantil é o mais sério e o mais favorável à assimilação dos princípios educativos. Até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e a estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar os pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. É nesta fase da infância que se pode educar o espírito e fazer com que certas tendências sejam anuladas com a devida explicação. Quanto à economia, no que se refere à produção, repartição e ao processo de consumo, é mais que justa a direção da economia. Porém, nesse sentido, todo o excesso político que prejudica a harmonia na lei das trocas é um erro condenável com graves consequências para toda a estrutura do organismo coletivo. Entrando agora nas questões filosóficas da vida, a filosofia constitui, de fato, o somatório das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios até que, unidas, penetram o átrio divino das verdades eternas. É através das filosofias que nós aprendemos a questionar as coisas. E assim se dá o verdadeiro aprendizado. Como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo do mundo, a elevar-se para a vida e para a luz que reside em Deus. Os valores intelectuais representam a soma de muitas experiências.
em várias vidas do espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso património de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual, pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. O grande erro das criaturas humanas foi dedicar-se apenas à inteligência, esquecendo os valores legítimos do coração nos caminhos da vida, ou seja, ter evoluído apenas no conhecimento e não na moralidade, ou a moralidade não ter acompanhado esse conhecimento. Assim, a nossa evolução se dá através da experiência. Não basta sabermos, temos que colocar em prática. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. O determinismo e o livre-arbítrio coexistem na vida para a elevação e libertação dos homens. O primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas e o segundo amplia-se com os valores da educação e das experiências. Ambos residem nas determinações divinas baseadas na lei do amor. A determinação divina na sagrada lei universal é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. O espírito que, de algum modo, já armazenou certos valores educativos é convocado para este ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros, seres que povoam, seres em provação rude, ou em busca de conhecimentos para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado na linha reta do bem, de modo que esse filho seja o bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus. Por último, a transição. Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para a outra, sem que o fato lhe alterasse as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. A morte não é um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva sem milagres prodigiosos. Os dois planos visível e invisível ligam-se no mundo e se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial é porque ainda não está sensível a certas percepções. O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar no mesmo género de vida, abandonado na Terra, mas tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade como as do dinheiro, do álcool, entre outras, e estas tornam-se no seu martírio moral de cada hora, nas esferas mais próximas da Terra. Daí a necessidade de encarnarmos todas as nossas atividades no mundo como a tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. A morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor, dos que viveram na terra para o cultivo da prática do bem,
nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. O receio da morte deve-se à falta de esclarecimento. De um modo geral, muito reduzido, é o número das criaturas humanas que se preparam para as emoções da morte, no desenvolvimento dos seus trabalhos comuns na Terra e, frequentemente, as meditações da enfermidade não bastam para uma situação de perfeita tranquilidade nos primeiros tempos de além-túmulo. Terminando assim, eis o motivo por que se fazem tão salutares as vossas reuniões de estudo e de evangelização, às quais concorre grande número de irmãos nossos, ansiosos por uma palavra da terra, porquanto as impressões que trazem do mundo não lhe permitem a percepção dos mentores elevados das mais altas esferas espirituais. Estamos e estaremos sempre, como nesta hora, interligados uns aos outros. Pela vossa atenção, muito obrigado.